Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje pela manhã, o meu celular que apita, notifica muito pouca coisa, começou a dar sinais dos vários aplicativos de notícia que eu tenho e a grande maioria sobre o assassinato, a morte do líder do exército iraniano que estava no Iraque com o líder da milícia iraquiana que foi morto por ordem do presidente Donald Trump. E aí você pode perguntar, o que é que isso tem a ver comigo? Eu estou aqui em Mossoró, não tenho nada a ver com o Iraque. Primeira coisa que tem a ver conosco, o preço do petróleo, que influencia o preço da gasolina. O presidente Jair Bolsonaro já disse hoje que não vai tabelar o preço dos combustíveis, que essa política já foi feita no passado e que isso não deu certo. Concordo com ele. Não pode se tabelar. Porém, a gente precisa ter, a população precisa ser resguardada dessas turbulências internacionais. Os consumidores brasileiros precisam, de alguma forma, ter um colchão de impacto, um para-choque disso, e só quem pode fazer isso é o governo. Isso é o primeiro impacto. Lembrando que o preço dos combustíveis impacta em absolutamente tudo. O alimento que chega à nossa mesa vem por caminhões, o modal de transporte utilizado no Brasil é, em sua grande maioria, pelas estradas, caminhões, e todos usam óleo diesel, preço dos combustíveis subindo. Tudo no Brasil, o preço sobe e isso tem impacto na inflação, tem impacto nos juros e o céu é o limite. Além disso, todo mundo sabe que o presidente brasileiro é muito alinhado com o presidente americano, opção dele, do mesmo jeito que o ex-presidente Lula se aliou a ditadores africanos. Não, a política externa utilizada em um governo pode ser diferente do outro, e isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado, tem as vantagens e tem as desvantagens. Mas o presidente americano ordenou o assassinato do segundo homem mais poderoso do Irã, mais poderoso inclusive do que o próprio presidente. Todos os jornais, os grandes veículos de comunicação do mundo afirmam que o Qassem Soleimani, que era o líder da força de elite, do Elite Quds, das guardas revolucionárias, só não tem mais poder do que o Ayatollah. Lembrando que o regime lá, mesmo tendo presidente, congresso, etc., quem manda mesmo é o líder religioso. E que o Soleimani era, inclusive, apontado como sucessor. E outro detalhe, tem dois países que teoricamente são pequenos e não ofereceriam grandes riscos aos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos pisam em ovos no relacionamento com eles. Fala, 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 mas na hora das ações pisa em ovos. É a Coreia do Norte, que tem o Kim Jong-un lá, o menino maluquinho que o tempo todo diz que vai explodir o mundo, e é o país mais fechado do planeta, e tem o Irã, que o Irã também, os Estados Unidos, pisava em ovos. Agora o presidente americano deu uma de elefante dentro de uma loja de cristais. A repercussão, o retorno, as consequências dessa ação provavelmente serão mais impactantes até do que a morte de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden representava uma organização terrorista. O Soleimani, no que pese ser acusado de coordenar, de comandar ataques terroristas ao redor do mundo, de ser aliado de várias organizações terroristas, ele representa o poder do governo do Irã, do exército do Irã. E o que isso vai repercutir no Brasil e no mundo, a gente vai começar, aliás, já começamos a sentir com o preço do petróleo que disparou no mercado internacional, e nós vamos saber mais nas próximas horas e nos próximos dias. Eu só espero que o governo brasileiro não diga assim, não tome partido
e diga, os Estados Unidos está certo, porque aí o Irã vai olhar para a gente aqui com outros olhos, né? Isso eu acho que a gente não quer, não. Olha, boa tarde, Laire Neto, boa tarde, amigos do Observador Político. Realmente é um clima muito tenso, né? O Soleimani, que liderava desde 1988 a unidade especial da Guarda Revolucionária e era apontado como o cérebro por trás da estratégia militar e geopolítica do Irã. É uma perda que certamente vai ter revide, isso não há qualquer dúvida. Penso que qualquer cidadão norte-americano que esteja em qualquer parte do planeta, ele nesse momento, ele está sob ameaça, é risco. Melhor voltar para o seu país, porque o clima é de guerra. Sob a liderança de Soleimani, só para se ter ideia, o Irã reforçou o apoio ao Hezbollah no Líbano e outros grupos militantes pró-iranianos, expandiu presença militar do Irã no Iraque e na Síria e organizou a ofensiva da Síria contra grupos rebeldes durante a guerra civil que assola o país. Carismático e muitas vezes evasivo, o comandante de cabelos grisalhos era muito reverenciado, era reverenciado por muitos, porém odiado por outros, além de ser motivos de mitos e memes nas redes sociais. De acordo, eu li um material da BBC, e nesse material mostra que ele ganhou os holofotes nos últimos anos após uma vida inteira nas sombras, dirigindo operações secretas para alcançar a fama e popularidade no Irã. Recentemente, ele foi retratado em reportagens, em documentários e até citado em músicas pop. Ele estava com a popularidade em alta. Sua morte tem um grande impacto nesse momento de escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, que se reflete especialmente no Iraque. Desde o fim de outubro, militares e diplomatas americanos foram alvos de ataques e na semana passada um funcionário dos Estados Unidos morreu em um bombardeio com foguetes. Especialistas em crise internacional ou em crises internacionais têm afirmado nas últimas 24 horas que o ataque dos Estados Unidos é catastrófico e certamente haverá uma forte reação do Irã. As consequências, segundo esses especialistas, serão gravíssimas no Oriente Médio. O Iraque é um país muito fundamental. Não é por acaso que teve guerra na década de 90 e sempre foi um espaço de disputa entre o Irã e, nas últimas décadas, os Estados Unidos. A reação realmente foi imediata. Para se ter ideia, o preço do petróleo no mercado internacional reagiu de imediato e teve forte alta após o ataque. O Irã e o Iraque estão entre os maiores produtores mundiais. Os contratos, veja só, os contratos futuros do petróleo subiram de 4%, chegando a quase $70 o barril nesta sexta-feira. Como Laire Neto informou aqui, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do café da manhã, deu rápida entrevista aos jornalistas e afirmou de forma categórica que o governo brasileiro espera impacto no preço dos combustíveis. Disse também, como já retratou aqui Laire Neto, que o governo não vai tabelar e que ele estava saindo naquele momento para uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para encontrar alguma estratégia no sentido de evitar que o impacto seja muito forte para os brasileiros. Realmente é um clima tenso. Temos aí todo um cenário que indica para uma guerra
e uma guerra muito mais profunda do que já foi até esse momento, e nós todos estamos muito preocupados. Não imagine que essa situação se dará apenas no Oriente Médio. Nós aqui, que não temos nada a ver com isso, poderemos sofrer as consequências, infelizmente. No mundo globalizado, as consequências são sentidas de várias formas e as guerras hoje não necessariamente são somente com armas, como o Trump fez hoje com o líder do exército, das forças de elite do exército iraniano no Iraque. E realmente, o que é que o cara estava fazendo no Iraque? Né? Pois é. No mesmo carro do líder da milícia que faz oposição armada ao governo iraquiano. Mas o outro exemplo é o caso da guerra comercial que Trump vem travando ou tentando travar com a China. Outro tipo de guerra também, de certa forma, comercial, mas econômica, são as sanções econômicas que são impostas à Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e por aí vai. Mas vamos esperar que as consequências sejam as mínimas possíveis, principalmente com quem não tem nada a ver com basquete. Exatamente. Quando o presidente Donald Trump assumiu, né, que realmente autorizou o ataque, e aí o Pentágono emitiu uma nota, né, disse que Soleimani que estava ativamente a desenvolver planos para atacar diplomatas e membros de serviços norte-americanos no Iraque e em toda a região. Essa nota foi uma forma de justificar esse ataque. Os especialistas em crise internacional afirmam que é uma nota evasiva, que não justifica e repete que foi um ataque catastrófico e que as consequências serão danosas não apenas para esses personagens envolvidos nessa crise, mas para todo o planeta. Bom, saindo de uma guerra, entrando em outra, nós vimos no Brasil nos últimos anos a criação de dezenas de partidos. Hoje nós temos 35 partidos e vários deles com representação na Câmara dos Deputados. A Câmara nunca foi tão fragmentada, nunca esteve tão fragmentada com tantos partidos representados. E quando você diz muitos partidos representados, não necessariamente você quer dizer muitos setores da sociedade ou segmentos, ideologias, não. É oportunismo mesmo, é mais fácil me eleger aqui, porque aqui eu posso ter menos voto que eu entro do mesmo jeito. O que acontece? Com a última reforma, dizer entre aspas, porque nunca houve uma reforma eleitoral profunda, e eu só acredito numa reforma eleitoral profunda caso haja uma constituinte para isso, uma convocação só para essa. O deputado que está lá, o senador que está lá, não vai votar para dificultar o retorno dele. Isso é um fato. O fato é que dos 14 dos 35 partidos existentes no Brasil não cumpriram a cláusula de desempenho exigida pela nova legislação. E tem partidos até tradicionais, como o PHS, o PCdoB, o PTC, o PSTU, que é um partido já bastante conhecido, e desses, o PRP já foi incorporado pelo Patriotas, o PPL se fundiu com o PCdoB, o PHS com o Podemos, Rede e PV estão trabalhando numa fusão. E essas cláusulas de barreira, que na eleição passada foi de 1,5% dos votos para deputado federal, com 9 deputados eleitos em pelo menos 9 estados diferentes, a partir de 2022 vai ficando mais rígido, vai aumentando esse percentual até 2030, com um complicador. Nesse ano que estamos, aliás, já viramos o ano, não haverá coligação na eleição proporcional. Então, já acredito que alguns partidos sequer vão ter candidatos, vamos falar em Mossoró, alguns partidos sequer vão ter candidatos a vereador. Por quê? Porque provavelmente não formarão uma nominata e quem estava nesse partido vai migrar para outro, vão migrando para formar uma nominata em algum partido que haja afinidade
com os líderes locais, não é nem afinidade ideológica. Na Câmara dos Deputados, hoje a gente tem dois grandes blocos, tem um que apoia o governo, que é a oposição é bem menor, mas tem grandes partidos como PSDB e DEM que não têm compromisso com o governo Bolsonaro, tem com a agenda da reforma econômica. A gente vai ter uma anomalia, o PSL vai estar desidratado de nomes, porém super, mega hidratado de dinheiro, de tempo de televisão e de recursos por causa da quantidade de deputados que elegeu na última eleição. O fato é que, aí é uma esperança que eu tenho, que ao longo dos próximos anos, das próximas eleições, o número de partidos diminua para a gente ter um controle maior e acabe principalmente com a figura do partido de aluguel. Olha, a gente já tem comentado bastante sobre isso, né? É um absurdo um país ter 36 siglas partidárias. Interessante é que existem outros processos em andamento no Tribunal Superior Eleitoral para a criação de mais partidos. Nós tivemos agora, por exemplo, no final de 2019, a criação do Partido da Unidade Popular, UP. Esse partido, inclusive, já vai participar das eleições municipais deste ano. Eu penso que em Mossoró não tem base, esse partido não tem base em Mossoró, ninguém ainda pegou essa sigla, mas em outros estados, principalmente no sul do país, esse Partido Unidade Popular vai sim participar das eleições. A gente lembra que o último partido antes do UP, né, que é a sigla Unidade Popular, antes desse partido, o último que havia conseguido registro no Tribunal Superior Eleitoral foi o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, em setembro de 2015. Esse partido tem representação em Mossoró, inclusive tem representante na Câmara Municipal, que é o vereador Alex do Franco. O que vai acontecer esse ano, com o fim da coligação proporcional, é que algumas siglas de aluguel que se via apenas para barganhar no período eleitoral, essas siglas vão perder um poder de negociação, né? O que é que essas siglas, como é que elas funcionavam? Elas funcionavam o seguinte, elas formaram um grupo de 10, 15 ou 20 candidatos, pré-candidatos a vereador, chegava para um vereador que estava sozinho num partido e oferecia aquele universo, aquele pacote de pré-candidatos. Esse pacote serviria de esteira para renovar o mandato desse vereador. E esse vereador bancaria, né, a despesa ou a proposta que esse partido de aluguel oferecia, apresentava naquele momento. Isso vai deixar de existir. Os partidos estão trabalhando já, né, desde o ano passado, para formar suas nominatas. Deveria ter sido assim sempre. O fim da coligação proporcional, eu não entendo que vai resolver a questão da representatividade popular. Eu não entendo que vá resgatar a vontade do eleitor. Por quê? Porque as regras do quociente, elas permanecem as mesmas, né? De repente, um candidato com 1.000 votos pode ser eleito, enquanto que outro que chegar a 2.000, 2.500 votos pode ficar fora, como já acontecia no passado. De qualquer forma, penso que as mudanças, principalmente em relação a essa cláusula de barreira, acho importantíssimo. Nós vamos ter um processo lento, mas nós vamos ter esse processo caminhando. E partidos pequenos, partidos de aluguel, que não têm representatividade sob nenhum aspecto, que não tem nenhuma ideologia política, né, para defender, esses partidos vão desaparecer. Fatalmente isso vai acontecer. Então o ideal é que o país tivesse aí 15 siglas, 15 partidos no máximo. Hoje nós temos 36 e outros estão em processo de criação, como o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro,
Que diz que já tem 104 mil assinaturas das 400 mil necessárias. Certo, vai conseguir, né? Vai. Não sei se há tempo de participar das eleições municipais desse ano, mas que esse partido vai ser criado, né? O partido Aliança pelo Brasil. Vai ser mais uma sigla para ser oferecida ao eleitor brasileiro. O fundo eleitoral, não confundir com o fundo partidário, é o que vai salvar esses partidos menores sem representatividade. Porque esses que eu disse, os 14 que não atingiram a cláusula de barreira, eles não receberão, nem terão tempo de TV, nem terão dinheiro do fundo partidário. Porém, eles receberão parte dos 2 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional para as eleições desse ano. Inclusive o partido do presidente Jair Bolsonaro, que primeiro disse que não queria fundo partidário, não queria fundo eleitoral, não queria nada. Depois disse que ia cobrar, entrar na justiça para que o PSL passasse para a aliança a parte da verba. Depois disse que ia vetar o trecho que o Congresso aprovou 2 bilhões para o fundo eleitoral. Ora, o Congresso aprovou tal qual o governo mandou. Depois ele já esqueceu o assunto. É claro que ele esqueceu, porque o partido dele vai precisar também desse dinheiro. E jogou para a galera, né? Ele está dizendo que vai sancionar, porque se não o fizer, corre o risco de incorrer em crime de responsabilidade. E isso não é verdade. Porém, ele tem, inclusive, citado um artigo da Constituição Federal para justificar essa ameaça de incorrer em crime de responsabilidade. Enfim, é apenas uma disputa de retórica, de discurso, mas que não encontra respaldo na realidade ou nos fatos reais, verdadeiros. Mas faz parte. O partido do presidente, Jair Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, ele vai aí correr contra o tempo. Ele tem até março para conseguir se viabilizar junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Especialistas afirmam que o partido não vai conseguir. O presidente não conseguirá. Há tempo do seu partido disputar as eleições municipais. Por isso, os políticos que apoiam o governo do presidente Bolsonaro, que tenham ou não mandato, continuam afiliados a outros partidos para ter o direito, para não correr o risco de faltar uma legenda ou de não ter uma legenda para disputar as eleições. É o caso em Mossoró do Dr. Daniel Sampaio, pré-candidato a prefeito. Ele vai sair do PSL para o partido de Jair Bolsonaro, mas isso se esse partido estiver criado dentro do prazo para disputar as eleições municipais. Do contrário, continuará no PSL. O presidente Donald Trump deu uma declaração dizendo só assim: o Irã nunca venceu uma guerra. Não, eles não vão vencer, não vão derrotar os Estados Unidos. Mas eles provavelmente têm ogiva nuclear. Faz muito tempo que eles se escondem das comissões internacionais. Eles têm muito terrorista, tem muita gente disposta a se tornar terrorista pela causa do país. O general que foi morto, Soleimani, ele era o segundo homem mais poderoso do país. Quantos seguidores dele não topariam ser um homem-bomba, fazer um atentado? O grande problema que o Estado Islâmico provocou durante um bom tempo e ainda provoca são o que as autoridades chamam de lobos solitários. É um cabra lá nos Estados Unidos, até um americano mesmo, que assistindo os vídeos do Estado Islâmico se afeiçoou pela causa e por algum motivo já tinha depressão ou então realmente acreditava que se tornaria um mártir, foi lá e matou alguém e se matou depois. O grande risco é esse, mas obviamente que se você colocar o exército americano aqui e o do Irã aqui, tchau e benção para o Irã. É verdade. Olha, o risco
de norte-americanos espalhados pelo mundo, nesse momento, é muito grande. Porque o Irã, ele tem bases espalhadas em todo o planeta. Em toda parte do mundo tem uma base que funciona. Né? Funciona às escuras, funciona de forma silenciosa, mas funciona. Então, de repente, um turista norte-americano está em alguma parte do mundo, no Brasil, por exemplo. Na Tríplice Aliança tem uma comunidade muçulmana. De repente sofreu um ataque. Né? Bom, enfim, isso é o fato é que a gente vive um momento bem delicado. Né? Há um nervosismo em todo o mundo por conta desse episódio. Nós falamos aqui no programa sobre a fuga do ex-todo-poderoso, ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, que é brasileiro, mas tem também cidadania francesa e libanesa. Ele é nascido no estado de Rondônia. Estava preso no Japão, pagou fiança, ficou em prisão domiciliar, teve seus passaportes detidos e tal. O avião saiu do Japão para a Turquia, fez uma escala, a Turquia foi para o Líbano. O governo da Turquia prendeu 7 pessoas. Uma operadora de jatos privados correu para dizer que um funcionário falsificou a documentação e que a empresa não sabia que Carlos Ghosn estaria nesse avião. Aos poucos vai se descobrindo como é que ele conseguiu fugir do Japão. Ele estava em prisão domiciliar, né? Certamente saiu com um documento falso, mas ainda não se sabe como é que ele saiu de casa. Disseram que ele tinha saído dentro de caixas de instrumentos musicais, porque teve uma apresentação de uma orquestra na noite de Natal na casa dele. Então ainda não está muito claro, mas já sabe do avião que ele foi, documentação falsificada. Ele saiu só, né? Saiu, a esposa não saiu. Não saiu com ele. Ele está no Líbano, de onde ele também tem nacionalidade e que não tem acordos de extradição com o Japão. Então ele não será extraditado para o Japão. Outra curiosidade com relação a Ghosn é que ele procurou um produtor de Hollywood para fazer um filme sobre o seu caso. Artista. Ele é um artista mesmo, isso aí não tem como negar. Olha, vamos trazer um pouco aqui para a nossa política. Ontem a gente noticiava aqui que a deputada federal Natália Bonavides havia sido apontada como a parlamentar de pior desempenho da bancada do Rio Grande do Norte em Brasília. E a pontuação, esse ranking, é dado por um site de Brasília chamado Ranking dos Políticos. Né? Esse site, o Ranking dos Políticos, ele existe para fornecer informações sobre quem é quem no Congresso Nacional. Na sua página, eles explicam o seguinte, abre aspas, que diz o site: não temos rabo preso com ninguém, não somos filiados a nenhum movimento, grupo ou partido. Não temos relação com o governo, temos apenas 3 bandeiras: anticorrupção, antiprivilégios e voto consciente. São esses predicados que esse site define a pontuação dos deputados e senadores. Né? E aí eu trouxe aqui a posição de cada parlamentar do Rio Grande do Norte. O melhor colocado em 2019 foi o senador Stevenson Valentim. Ele alcançou a posição 64 entre todos os parlamentares do Brasil, com 313 pontos positivos. O capitão Valentim, o senador Stevenson Valentim, se destacou realmente. Ele apresentou, nesse primeiro ano, um mandato bem propositivo em relação à agenda anticorrupção, à agenda antiprivilégio, à agenda de voto consciente. Para se ter ideia, o senador Valentim foi o único do Rio Grande do Norte a assinar o documento com pedido de instalação de uma CPI
para investigar ministros de tribunais superiores, ou seja, do STJ e do STF. Os outros dois senadores do Rio Grande do Norte, Zenari Maia, do PROS, e Jean Paul Prats, do PT, se negaram a assinar esse documento. Então, isso contou pontos a favor de Stevenson Valentim. Em relação a Natália Bonavides, veja só, Natália Bonavides ficou na posição 580. Né? Nós temos 594 parlamentares. Isso, entre deputados e senadores. Entre deputados e senadores. Ela ficou no 580. Ela teve 309 pontos negativos. Ou seja, ela praticamente não fez nada. Né? E aí surpreende. Por quê? Porque Natália Bonavides surgiu como uma política jovem, com uma proposta diferente das demais propostas que petistas antigos apresentavam. E assim ela se elegeu vereadora de Natal nas eleições de 2016. 2 anos depois, ela se elegeu deputada federal, a segunda mais votada do Rio Grande do Norte. Ela obteve mais de 112 mil votos, ficando atrás apenas do deputado Benes Leocádio, que foi o campeão de votos à Câmara dos Deputados. E aí ela ficou nessa posição de fiasco mesmo. E a segunda pior parlamentar do Rio Grande do Norte foi a senadora Zenari Maia. Zenari Maia ficou na posição 510. Ela teve 166 pontos negativos. Zenari Maia não se posicionou a favor de combate à corrupção, ela não se posicionou a favor de projetos antiprivilégios, ela não se posicionou em projetos com o voto consciente. Ela votou contra a reforma da Previdência, mesmo sabendo que é uma reforma urgente e necessária. Ela não assinou o documento da CPI da toga, para investigar ministros de tribunais superiores, e ela evitou votar projetos que combatessem a corrupção, combatessem privilégio, tá? Pelo contrário. Para se ter ideia, Zenari Maia, juntamente com Jean Paul Prats, esses dois senadores do Rio Grande do Norte, eles ficaram entre os parlamentares que mais gastaram em verba de gabinete. Por isso, essa votação sofrível. Esse ranking ele é publicado anualmente e esse foi a posição desses parlamentares que aqui eu destaquei nesse primeiro ano da atual legislatura. Natália Bonavides, que anunciou que não disputará a Prefeitura de Natal. Ela sugeriu os nomes de um médico, Alexandre Mota, do secretário do governo Fátima Bezerra, Fernando Mineiro, ou do senador Jean Paul Prats. Ela disse que ela não vai. Jean Paul Prats nós já antecipamos aqui, né, Leire Neto? Falou ontem. A gente pegou informações de bastidores, é um nome do desejo da governadora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra é consciente que o PT não tem um nome para vencer as eleições de Natal, mas pode aproveitar essas eleições e aproveitar o palanque eletrônico para apresentar Jean Paul Prats ao eleitor. E a partir daí ele começar a construir um projeto de reeleição em 2022. Fátima Bezerra hoje não se bica com a deputada Natália Bonavides e também nunca se bicou com o ex-deputado Fernando Mineiro, embora Mineiro seja seu secretário, seja seu auxiliar no governo. Lembrando que se Natália Bonavides for candidata e numa eventual vitória nas urnas, quem assume o mandato de deputado federal em Brasília é Fernando Mineiro. E Fátima Bezerra não é simpática a essa possibilidade. O médico Alexandre Mota, Leire Neto, aqui para a gente refrescar a memória do nosso telespectador ouvinte, foi candidato ao Senado da República pelo PT nas eleições de 2018, sem sucesso. Lá em Natal, o deputado Hermano Moraes, a gente também já noticiou que foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, hoje dirigido pelo deputado federal Rafael Mota, e deverá disputar a Prefeitura de Natal. Ele já disputou pelo PMDB em 2012.
Em 2016, o PMDB apoiou a reeleição de Carlos Eduardo. E, um detalhe, o PSB volta a ter um representante na Assembleia Legislativa. Já teve vários, depois alguns saíram do PSB, ficando apenas Ricardo Mota. Ricardo Mota não foi reeleito e o PSB estava sem deputado estadual. Agora tem o deputado Hermano Moraes. O PSB tem, o Rafael Mota tem feito um trabalho de formiguinha em todo o Rio Grande do Norte, filiando políticos, né, preparando candidaturas para as eleições deste ano. Inclusive, recentemente, o PSB filiou o atual prefeito de Delmino Afonso, o Valdênio Amorim. O Valdênio Amorim era afiliado ao MDB, saiu do MDB e se filiou ao PSB. Por que é que Valdênio saiu do MDB? Porque o MDB, naquela região do Meio-Oeste, principalmente nas cidades de Delmino Afonso e Rafael Godeiro, foi entregue ao deputado estadual, Dr. Bernardo Amorim, que é filiado ao Avante. Bernardo Amorim hoje é inimigo político do irmão prefeito Valdênio Amorim. Tanto que Bernardo anunciou a pré-candidatura de uma filha para enfrentar o irmão prefeito e para enfrentar uma terceira candidatura que nesse momento se mostra a candidatura mais forte à sucessão municipal de Delmino Afonso, que é a candidatura de Dr. Netinho. Ele provavelmente disputará a prefeitura filiada ao Partido Republicano, ao PRB. Então, o PSB está fazendo esse trabalho, pegou o prefeito Delmino Afonso, filiou vice-prefeitos, filiou vereadores, e aí está formando uma possibilidade de eleger um número interessante de políticos nesse ano. Por que Rafael Mota realiza esse trabalho? Porque é esse trabalho que vai respaldar a sua candidatura à reeleição em 2022. Ele, nesse ano que passou, em 2018, ou nas últimas eleições de 2018, ele teve dificuldade para renovar o mandato, embora tenha renovado. E agora, como tem o seu pai na Berlinda, né, o ex-deputado estadual Ricardo Mota, que tem dificuldades profundas na justiça, já tem condenação, já é investigado em outros casos, como a Operação Candeeiro, né? O Ricardo Mota, pai de Rafael Mota, é acusado de se beneficiar com 11 milhões de reais desviado do IDEMA. Também é envolvido naquela Operação Dama de Espadas, que alcançou os fantasmas da Assembleia Legislativa. Na época dessa operação, o presidente daquela casa era exatamente Ricardo Mota, muito embora grande parte da corrupção ocorreu na gestão do ex-governador Robson Faria, quando era presidente da Assembleia. Bom, Rafael Mota assumiu o bastão. Hoje, o seu pai, Ricardo Mota, né, vive apenas nos bastidores, foge dos holofotes por conta desses problemas jurídicos, e Ricardo Mota está seguindo, procurando reforçar o PSB em todo o Rio Grande do Norte. As teorias da conspiração já começam, né? No final do ano passado, o Irã anunciou a descoberta de um imenso campo de petróleo que pode produzir mais de 50 bilhões de barris e aumentar em 1/3 as reservas do país, que é o 4º maior produtor mundial de petróleo. E aí, 2 meses depois, os Estados Unidos matam o segundo homem mais poderoso do Irã. A guerra ela sempre é por poder, né? Há uma falsa ilusão de que há uma falsa verdade de que a guerra é pela paz. Não existe guerra pela paz, né? Alguém no passado falou isso, inclusive uma personalidade que aqui eu não recordo o nome. Mas a guerra é por poder, e a gente tem lido e visto, né, sempre nessa direção. Bom, 12h40. Então vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Observador Político. Olá
Pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet, TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela rádio FM 93. Olha, eu quero noticiar aqui com muito pesar o falecimento de Shirley Arlene Gugel Duarte. Era funcionária do Detran de Mossoró. Arlene, que eu conheci ainda na juventude, era casada com meu amigo Carlinhos. Era nora dos ex-vereadores Chico do Pisil e de Dona Titica Gugel. Era cunhada do meu amigo irmão Salles Júnior, um amigo irmão que o jornalismo me deu. Arlene era um ser humano espetacular. Uma pessoa gentil, atenciosa, de bom relacionamento com todos. Uma pessoa de bem, uma pessoa amiga. Aqui eu quero prestar minha solidariedade a Carlinhos, seus filhos, a Chico do Pisil, a Dona Titica Gugel, a meu amigo Salles, a toda a família. E que Deus, na sua infinita bondade, possa recebê-la em bom lugar. Lá por São Paulo, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores têm se preocupado com a consolidação de uma candidatura do PSOL, com Luiz Erundina, que já foi prefeita de São Paulo, foi do PT, foi do PSB e hoje é afiliada ao PSOL,
e Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente da República. A dupla tem potencial para avançar sobre 2 redutos do partido. Erundina tem eleitorado fiel na periferia e Boulos conquistaria o chamado voto ideológico da classe média. O prefeito Bruno Covas, que está lutando contra um câncer, também já anunciou que será candidato. São Paulo, maior cidade do Brasil, da América Latina, com certeza vai ser disputada a tapa, talvez mais do que a mais disputada, até por ser a maior. Nós comentamos aqui esses dias sobre o ataque que foi feito à produtora do programa do grupo Porta dos Fundos. Eu reprovo com veemência o material produzido por eles, mas reprovo ainda mais, condeno quem tentou tocar fogo lá. Depois apareceram os mascarados com a voz distorcida eletronicamente e tal. O fato é que o suspeito que a Polícia Civil do Rio apontou como autor do atentado, Eduardo Fauzi, viajou para Moscou, um dia antes do mandado de prisão contra ele ser expedido. A máscara não adiantou muito, descobriu-se quem era. Agora, se o cara fugiu para Moscou, ele não é um pé rapado. Ele, de alguma forma, ele tem alguma grana. Tem filho que mora em Moscou, né? E está na casa de um filho. Né? Está na casa de um filho. Tem um filho que mora em Moscou. Segundo as informações colhidas pela polícia. Olha, deixa eu fazer aqui um registro aqui, bem coisinha... Pois não. A redução... o Rio Grande do Norte apresentou uma redução de 26% no número de mortes por condutas violentas, se comparado 2019 a 2018. Os dados do Observatório da Violência mostram um total de 1.446 mortes por conduta violenta em Mossoró, 517 a menos no Rio Grande do Norte, 517 a menos que no Rio Grande do Norte. Só que isso dá uma morte a cada... um assassinato a cada 6 horas. Não tem nada de se comemorar, né? Não tem nada de se comemorar. Ainda vivemos números de guerra civil. 2018 houve uma explosão, né? 2018 foi o último ano do governo Robson. Houve uma explosão. Naquele ano foram 1.963 mortes violentas. Né? Isso não significa dizer que esse ano de 2019, o primeiro ano da gestão da governadora Fátima Bezerra, foi um ano tranquilo. Não. Você registrar 1.446 assassinatos no estado do tamanho do Rio Grande do Norte é um absurdo. Né? Natal registrou 283 mortes violentas. Mossoró foram 222 mortes violentas. Então não é motivo para comemoração. O crime, a criminalidade continua em alta, os grupos organizados continuam se sobrepondo ao Estado, o cidadão continua preso dentro de casa, enquanto a bandidagem comanda as ruas. Os números interessantes que a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte publica números de assassinatos. Agora vamos imaginar números de assaltos, arrombamentos, né? Roubos. Né? O que eu estou falando aqui, o cidadão sente na pele. O cidadão moçoroense, ele sofre assalto à luz do dia. Né? É estudante que sai de casa com seu celular, volta sem ele, perde um relógio, perde uma pulseira, perde um colar. Né? Isso a toda hora em Mossoró. Então a insegurança, ela impera, infelizmente. Infelizmente ela impera. O crime organizado se sobrepõe ao Estado e o Estado ainda não encontrou a melhor forma de combater esse crime, porque continua repetindo os erros de sempre. Né? Se fala muito em aquisição de veículo, se fala muito em compra de colete à prova de bala, se fala muito sobre isso, mas a gente não vê uma estratégia capaz de enfrentamento, capaz de combater a escalada da violência. Um grupo de magistrados, 50 magistrados, assinaram um manifesto de apoio a um ponto aprovado na lei do pacote anticrime,
que é exatamente do juiz de garantias. A figura de juiz de garantias, hoje ministro Sérgio Moro, ex-juiz federal, Sérgio Moro, ele batia pesado contra esse ponto. Adversários do presidente Jair Bolsonaro disse que ele fez isso, primeiro, para agradar o Congresso, segundo, para salvaguardar o filho, que é investigado pela Justiça. É um ponto polêmico. No caso do juiz de garantia, será responsável pela instrução e sentença dos casos a partir do recebimento da denúncia ou da queixa, mas não será o mesmo que atuará na fase investigativa, nem expedirá eventuais mandados de prisão provisória, de busca e apreensão e outras medidas. Dentre esses juízes e desembargadores que assinaram esse abaixo-assinado, tem gente que já julgou, tem inclusive o juiz substituto do hoje ministro Sérgio Moro, tem desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tem várias pessoas que já julgaram coisas da Lava Jato, que já estiveram junto a Moro, que apoiam a questão do juiz, a mudança, a aprovação dessa figura do juiz das garantias. A gente precisa até trazer aqui algum especialista para explicar melhor essas mudanças desse pacote anticrime. Agora, eu acho que em relação a essa questão do juiz de garantias, né, eu penso que o presidente Bolsonaro usou uma estratégia política. O Congresso aprovou e ele, ao sancionar, na verdade, ele transferiu para o STF a decisão final. Por quê? Porque ele sabia que ia haver reação, como de fato houve. E já são pelo menos 3 ou 4 ações no STF questionando o juiz de garantias. E caberá aos ministros da Suprema Corte, no retorno do recesso parlamentar, ou até mesmo numa decisão monocrática, resolver essa questão. Acho que ele tirou dele, ou procurou tirar dele a polêmica e transferiu para a esfera do judiciário. Olha, nessa data, isso aí é um fato que eu trouxe, pitoresco, ou da nossa história. Nessa data, em 1974, o município de Mossoró adquiriria o prédio do Colégio Diocesano na Praça Vigário Antônio Joaquim. Foi uma decisão do prefeito Jerônimo de Izuí Rosado Maia. Ele cumpria o seu primeiro mandato à frente da Prefeitura de Mossoró. E, de imediato, fez a doação desse imóvel. Esse imóvel ele foi onde funcionou a Escola Diocesana, a primeira sede da Escola Diocesana de Santa Luzia, de Mossoró. Esse imóvel foi demolido e o terreno transferido para o Banco do Brasil, para receber a agência sede do Banco do Brasil em Mossoró, onde funciona até hoje. Então isso foi um fato que ocorreu em 1974, nesta data. O Banco do Brasil tinha como gerente o Francisco Alberi Rodrigues, que era pai de Alberi Rodrigues Júnior, né? E também o negócio, né, essa negociação, ela teve a bênção do bispo Dom Gentil Diniz Barreto e do Monsenhor Américo Vespúcio Simonetti. O Detran divulgou o calendário de pagamento aí do IPVA, tá certo? Mais uma continha boa. As placas dos veículos terminados, carros e motos, terminados em 1 e 2, será o vencimento dia 17 e 18 de fevereiro. Placas com terminação 3 e 4, 19 e 20 de março. 5 e 6, placas com 5 e 6 no final, 15 e 16 de abril. Com final 7 e 8, nas datas 6 e 7 de maio. Isso do vencimento para quem for pagar a cota única, mas tem sempre aquela possibilidade de parcelamento. Olha, uma notícia boa aí, a gente discutiu tanto em novembro e dezembro, em relação ao preço da carne, né, que foi às alturas, né? Hoje o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
divulgou que a cotação da arroba 15 quilos, né, como todos sabem, a arroba do boi gordo diminuiu de valor no final de dezembro e apresentou uma queda média de 15%. Conforme o levantamento feito pelo Ministério, a arroba do boi gordo estava cotado a 180 no último dia de dezembro. No início daquele mês, ou no início do mês passado, o preço estava em 216. Então, a queda de 15%. Conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária, o preço da carne vai reduzir para o consumidor final. Ele explica o seguinte: vai haver uma queda, mas o preço da carne não vai voltar mais como era antes, por uma série de circunstâncias. A principal delas é o seguinte: quando houve o aumento do preço do boi gordo, os frigoríficos não reajustavam esse preço há pelo menos 3 anos, havia uma defasagem. Aí houve aquela situação na China, né? A China passou a consumir mais porque houve a peste naquele país. E a alta do dólar, com mais consumo na China, os frigoríficos priorizaram a carne para lá e daí aumentou o preço para o consumo interno. Houve aquela disparada e aí o governo brasileiro entende que agora vai ter uma estabilidade, porém uma estabilidade com preço no nível que se encontra agora e não como era antes, ou seja, não vai haver uma queda, uma redução brusca ou significante do preço da carne no Brasil. O preço do petróleo continua subindo bastante. As declarações de lado a lado com relação aí ao ataque americano ao general do Irã continua repercutindo. Vamos ver até que ponto esse petróleo vai subir, porque o presidente Jair Bolsonaro está já conversando com a equipe sobre a situação do preço. A política de preços da Petrobras, desde o governo Michel Temer, ela segue o preço internacional do barril. É bem verdade que sobe mais do que desce, mas acompanha. Com a disparada do valor do petróleo no mercado internacional, certamente a Petrobras vai ter que repassar, tem que seguir a política já adotada, a política de preços, e isso é uma preocupação para nós, enquanto consumidores, mas para o governo também, porque o impacto do preço do combustível vai para todos os outros produtos, alimentos, a linha branca, tudo que é transportado por caminhão. Então, é uma preocupação. Eu espero que na segunda-feira a gente possa trazer, a gente já está aqui no finalzinho do programa, na segunda-feira a gente já possa trazer notícias que acalmem, né, a nossa situação de um modo geral. Lembrando que o preço do barril chegou a $70 hoje, né? É uma disparada absurda. Chegou a $70. Isso certamente o governo do estado do Rio Grande do Norte deve estar de olho, né? E de olhos arregalados em relação a isso. Porque agora há pouco o governo vendeu, né, a sua receita antecipada de royalties de petróleo. Isso certamente vai dar muito panos para manga, muitos comentários, e realmente é bem interessante que na próxima semana a gente traga um especialista aqui para a gente esmiuçar esse assunto que é de interesse de todos. Os 8 deputados federais do Rio Grande do Norte gastaram R$ 2.755.000 em cota parlamentar e outros R$ 8.340.000 para pagar assessores de seus gabinetes no ano de 2019. O dinheiro é lícito, é permitido usar, tudinho. Eu vou depois dar uma olhada, ver quem gastou mais, quem gastou menos. Essa informação é apenas a título de curiosidade, né? Porque não quer dizer que quem gastou mais fez farra com dinheiro. Pode ter servido ao mandato efetivamente, mas é uma informação que é bom ter. Tem até uma coisa interessante. Essa comparação a gente tem que fazer da seguinte forma. Quem foi que gastou mais? Deputado tal.
Ele trabalhou mais ou trabalhou menos? Se ele trabalhou mais, está corretíssimo. Né? E aí é até interessante a gente fazer uma ligação com aquele ranking que você trouxe. Exatamente. Né? Exatamente. Pois é. Ver se é inversamente proporcional. Olha, nesses tempos de tensão e que nós estamos caminhando, infelizmente, para uma guerra, e isso é fato, né? Eu vou encerrar o último programa da semana, o segundo do ano de 2020, trazendo uma frase do gênio Charles Chaplin sobre a guerra. Certa vez ele disse: se matamos uma pessoa, somos assassinos. Se matamos milhões de homens, celebramos-nos como heróis. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde, um fim de semana espetacular, o primeiro de 2020. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um Observador Político. Valeu!